um homem de Deus, um homem de oração, um homem que vivia na presença de Deus, né? Adorando o nome do Senhor. Então, nessa noite, eu creio que Deus vai nos abençoar grandemente através dessa palavra, nós possamos se alegrar a nossa alma e o nosso coração, né? Porque já estamos alegres, né, irmão? A nossa alma já está alegre aqui nessa noite, né? O cristão, ele vive alegre todos os momentos, né? Todos os dias, trabalhando, na casa de Deus, em casa, onde nós estivermos, nós estamos já alegres na presença de Deus. Porque o nosso Deus, Ele cuida de nós todos os momentos da nossa vida, né? Aonde nós estamos, Ele está também, para nos abençoar, para nos livrar, para nos guardar. Então, quero ler aqui com os irmãos no livro de Daniel, capítulo 3. Capítulo 3, eu quero ler aqui o versículo 16, que diz a palavra do Senhor. Capítulo 3, versículo 16, que diz assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui, irmão, essa palavra, essa passagem maravilhosa que diz a Bíblia Sagrada. Nós vemos que o rei Nabucodonosor, ele fez uma estalta de ouro, né? E a Bíblia diz que ela tem 60 côvados de altura e 6 de largura. Então aqui, quando eu estava olhando para essa palavra, eu estava pensando, é muito ouro, né, irmão? Uma estalta dessa altura, né? Dessa largura, é muito ouro ali. Mas o rei, ele fez essa estalta para o povo adorar, aquela imagem ali. Mas nós sabemos que, nós vemos aqui dentro da palavra do Senhor, que realmente ele dizia assim: o rei Nabucodonosor fez a estalta de ouro, cuja altura era de 60 côvados, e a sua largura é de 6 côvados. Levantou um campo de Dura na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar ali os satrapas, os prefeitos, o presidente, o juiz, tesoureiro, conselheiro, oficiais, todos os governadores da província, para que viesse a consagração da estalta que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E então se ajuntaram satrapa, prefeito, presidente, juiz, tesoureiro, os conselheiros, oficiais, todos os governadores da província, para a consagração da estalta que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estava em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado, o arauto, e apregoava em alta voz. E o arauto apregoava em alta voz: ora, se vós, povo, nações, gente de todas as línguas, quando ouvir o som da buzina, do pipo, da harpa, da sambuca, de toda sorte de música, então qualquer que se não prostrar e não adorar será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Então, irmão, quando nós vemos essa passagem, nós vemos que
o rei fez esse convite para todo esse povo, né? E nós vemos aqui que são pessoas de alta classe, né, irmão? Presidente, governador, juiz, todo esse povo bem de vida, ele convidou para estar ali adorando aquela estátua que ele fez, né? Mas quando nós olhamos para a Bíblia, irmão, nós vemos que nós, os cristãos, nós não adoramos imagem, não é verdade? Nós adoramos um Deus vivo. Aleluia. Aleluia. Nós adoramos um Deus vivo. Mas ali, quando ele fez essa estátua, o plano dele era que todo o povo ali fosse adorar aquela imagem que ele fez. Então o arauto ficava ali na frente, dizendo que era quando ouvir o som de música, então para que o povo dobrasse o joelho e ali ficasse diante daquela imagem, adorando ela. Mas nós sabemos de uma coisa, irmão: quando nós aceitamos Jesus como Salvador da nossa alma, nós somos libertos de adorar a imagem. Não é verdade? Nós somos libertos. Jesus libertou nós. Cada um de nós que estamos aqui, todos os cristãos, Jesus mudou a história da nossa vida. Aleluia. Então o rei Nabucodonosor, o plano dele era que todo mundo adorasse. Mas chegou ali 3 homens. Aleluia. Homem de Deus. Homem que vivia na presença de Deus, que eram os companheiros de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então nós vemos que esses homens chegaram ali naquele momento que estava o povo ali de joelho, e ficaram ali em pé. Eles ficaram em pé porque eles eram servos do Senhor, eles não iam adorar aquela imagem, né? Eles não iam adorar. Mas nós vemos que alguém já foi lá e já falou para Nabucodonosor que ali tinha 3 homens que não quis adorar a imagem que ele fez. Então nós vemos que realmente no meio de todo aquele povo ali existia 3 homens de Deus que não prostravam diante da imagem. Aleluia. Então a razão é essa: aqueles homens eram homens que serviam a Deus, eram homens que viviam nos caminhos do Senhor, companheiro de Daniel. Daniel, nós vemos que era um homem de oração, irmão. Nós vemos que a Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia. E nós vemos que quando quiseram jogar Daniel na cova do leão, jogaram ele na cova do leão. Mas só que tem uma coisa: nós vemos que ali aqueles leões não tocaram em Daniel, porque quando ele foi jogado ali dentro daquela cova junto com os leões, Jesus estava ali com ele. Aleluia. O que nós tiramos, irmão, para essa palavra, para nós hoje, no dia que nós vivemos, é que aonde nós for, aonde nós estiver passando, aonde nós estiver passando uma luta difícil, um problema difícil na vida, nós sabemos que aonde nós estiver, Deus está conosco. Aleluia. E nós vemos que Daniel, ele caiu dentro daquela cova, mas os leões não sentiram nada por ele, porque era homem de Deus, homem de oração. Então quando você ora, irmão, você crê que a palavra de Deus disse que o nosso Deus, ele cuida de nós todos os dias da nossa vida. Aleluia. Quando nós pensamos que parece que as coisas estão difíceis, Jesus estende a mão e ele resolve. Glória a Deus. Aleluia. E nessa noite os irmãos chegou aqui, os irmãos que saíram do seu lar e veio para esse lugar, para essa casa de oração, aonde aqui nós recebemos bênção de Deus, aonde aqui Deus fala com cada um de nós, aonde Deus faz milagre acontecer nesse lugar, irmão.
Nós sabemos que muitas pessoas, já aqui dentro dessa casa de oração, já foi curado, porque são pessoas de Deus, pessoas que crê na palavra e crê na oração. Aleluia. Então Daniel não tinha dúvida, irmão. Não, pode ajudar eu lá dentro da cova do leão, que Deus vai comigo lá, né, irmão? Aleluia. E nós vemos também aqui que Sadraque, Mesaque e Abednego não foi diferente, né? Não foi diferente. Nós vemos aqui